Gente, então, falando um pouco aqui sobre perícia, eu realmente tive naquele caso em comento, né, da separação dos irmãos, que o juiz tá numa situação muito complicada, né, a perita pediu para botar um irmão com o pai e outro irmão com a mãe, e eu me manifestei sobre o laudo da perita psicóloga, né, da equipe multidisciplinar do fórum. Me manifestei do laudo e, para minha surpresa, o brilhante, ilustre magistrado, maravilhoso magistrado, ele se confundiu, né? Ele indeferiu a minha manifestação. Então, aí eu explico, vou ter que explicar por petição para ele. O artigo 156 do CPC, ele fala os tipos de perícia que podem existir no processo civil. E uma delas é a perícia na modalidade exame. A perícia na modalidade exame é aquela que cuida de pessoas, que pericia pessoas. Ou seja, aquela que a equipe multidisciplinar do fórum ou do perito nomeado pelo juiz vai ouvir a criança ou adolescente e seu núcleo familiar. Então, é sim perícia. Pela lei, é sim perícia. Claro, ele juntou ali uma jurisprudência, né, pequena e tal, talvez ele seja da corrente minoritária, viu uma jurisprudência, mas a corrente majoritária na jurisprudência e a lei, diga-se, lei tá mais importante que jurisprudência, tá na lei, beleza? E a jurisprudência majoritária entende que o perito nomeado na vara de família em ações de guarda, alienação parental e convivência, esse perito nomeado pelo juiz ou da comarca, né, aquela da equipe multidisciplinar, ele é perito na modalidade exame, vai fazer essa perícia e por ele ser perito, ele emite um laudo. Todo laudo emitido por perito tem efeito conclusivo, ele conclui, beleza? E tem lá na resolução 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, a forma como ele deve fazer esse laudo e concluir esse laudo, que ele tem que respeitar, beleza? Agora, você pode, dentro desse processo de guarda, alienação parental e convivência, botar um assistente técnico. Você bota o assistente técnico, esse assistente técnico vai fazer perguntas que a gente chama de quesito, ele tem prazo para isso. Ele vai fazer quesitação para o perito que pode sim concluir, pode dar efeito conclusivo. Aí ele vai fazer essas perguntas, depois se ele quiser, quando sair o laudo conclusivo do perito, então o perito foi lá, o assistente foi lá, fez as quesitações, o perito respondeu, fez o laudo, concluiu, depois que ele dá a conclusão, que nesse caso foi uma irmã para um lado, uma irmã para o outro, o assistente técnico pode dar um parecer. Esse parecer fica ali no processo, beleza? E o juiz, na hora de julgar, ele pode se basear, se fundamentar na sentença com o laudo conclusivo, beleza, do perito, que podem sim os advogados se manifestar dele, tá? Tá na lei, artigo 156, artigo 473, inciso 2º e 3º. Pode sim. Então, tá na lei, não se discute. Então, o que acontece? Depois o assistente técnico, dado as perguntas, aí vai lá, aparece como é que é? A perícia conclusiva, tem o parecer do assistente técnico, o juiz vai fundamentar a sentença com a conclusão do perito, né? O perito concluiu, ou com o parecer do assistente técnico. Ele pode, às vezes ele pode se fundamentar. Não, peraí, eu vou olhar aqui, porque esse assistente técnico que realmente tá aqui, tá bem melhor até do que o perito, né? Não está fugindo das normas. Então, pelo princípio das normas, eu vou aqui no assistente técnico, ele pode sim. Ou ele pode pelo livre convencimento motivado, ou seja, ele vai tirar da cabeça dele, da onde ele vai decidir, mas ele tem que fundamentar, muito bem fundamentado, o porquê que ele quer aquilo. Então, nesse caso de separar os irmãos, o juiz pode ouvir o que a perita está dizendo, falar assim, não, realmente a perita está correta, eu acho que tem que ser isso, vou acatar o laudo aqui.
Ou ele pode ouvir o que o assistente técnico falou, que isso vai contra os meta-princípios constitucionais e tal. Tudo isso eu falei em outro vídeo aqui no canal, beleza? Depois dá uma assistida no outro vídeo que eu falo sobre isso. E aí ele vai e fundamenta com base no assistente técnico, ou ele vai tirar da cabeça dele, mas ele vai pegar e vai dar uma baita de uma fundamentação, porque senão eu vou recorrer, por exemplo, né? Cada um sabe, tem o conhecimento na área, vai lá e recorre, né? Por mais que seja brilhante, o magistrado é brilhante, mas nesse quesito de parte perícia exame, poucos sabem. Poucos têm conhecimento. E eu não digo que o magistrado não tenha conhecimento, eu acho até que ele tem, mas ele me parece ser da corrente minoritária. Muito embora seja inteligentíssimo, né, esteja há anos nessa área, ele aderiu à corrente minoritária e a gente tem que, claro, respeitar. Eu discordo do magistrado respeitosamente, mas aconteceu isso. Então eu tô trazendo para vocês cápsula de conhecimento, Lili, aqui na área, trazendo para vocês falando que pode se manifestar sim. Por quê? Porque a perícia na modalidade exame, artigo 156 do Código de Processo Civil, perícia na modalidade exame analisa pessoas. E o próprio código diz que o juiz indica esse perito, ou ele está no quadro do Tribunal de Justiça, que ele faz parte da equipe multidisciplinar do fórum, então toda a vara tem aquele psicólogo, tem aquele assistente social, né, que já vai direto ali pro processo, são peritos, e perito, ele dá o laudo pericial. O laudo pericial, por consequência, dá conclusão, conclui. E como é um laudo pericial que conclui, abre-se prazo de 15 dias para as partes se manifestarem desse laudo. As partes têm de se manifestar, tá? Tá na lei processual. Então, não muda nada. É como se fosse uma perícia, por exemplo, de inspeção, né, com outra natureza, que vai botar assistente técnico, que a gente se manifesta, só que é com pessoas, com crianças, com adolescentes, com adultos, e torna a repetir. Peça para refazer talvez a perícia, se por acaso o perito esqueceu de chamar um padrasto, uma madrasta, uma pessoa que está incluída no núcleo familiar, tá vendo a criança todo dia, tá ali com a criança todo dia. Então peça, Glícia Brasil, uma grande psicóloga forense, fala sobre isso. Pede para incluir todo mundo. Aquele povo ali que mora com a criança, que está inserido no dia a dia da criança. É muito importante ouvir essas pessoas. É importante ouvir todo mundo do núcleo familiar da criança. E aí o juiz vai olhar e vai falar, peraí, padrasto falou isso, criança falou aquilo, fulano falou isso. Dali ele vai conseguir formar um juízo de convencimento, né? Fora as provas que depois nós vamos juntando, tem prova oral, tem prova documental, superveniente. O que é a prova superveniente, Lisa? Aquela que aparece ali do nada, tá rolando um negócio, do nada, puf, aparece uma prova nova. Superveniente, ela apareceu. Então, olha quanta coisa, a vida é muito rica, quanta coisa que o juiz tem, né, pra fazer. Então, vamos lá, pode se manifestar, é perícia, quando se trata de guarda, alienação parental, convivência. É perícia na modalidade exame e a gente pode se manifestar. Prazo de 15 dias. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha ajudado você na sua advocacia. E você parte, claro, a passar por esse mar complicado que é uma ação dessas, né? Boa sorte a todos.